Eu não aguento mais notícias sobre quem vai ser o próximo técnico da seleção brasileira. Esse negócio começou a me incomodar. Você ficou vendo essa porra até 3h30, não aguenta mais como, pô? Não foi Eu fui dormir às 3h30, mas eu não fiquei, sei lá, da meia-noite até às 3h30 vendo. E nem foi ontem o dia que eu fiquei incomodado, foi antes de ontem. E por que viu ontem de novo? Que eu queria saber se daí tinham achado realmente então quem você que é. não dá pra reclamar, então. Não, mas a minha reclamação é com... soltam notícias contraditórias no mesmo dia. Tipo... Uau! Não é um assunto complicado. Ou uma pessoa foi contratada ou uma pessoa não foi contratada, entendeu? E daí como é que você contratou duas pessoas diferentes no mesmo dia e daí não deu certo no mesmo dia? E assim... Para com essa porra, entendeu? Só falem quando vocês tiverem certeza do negócio. Os comentaristas esportivos estão tendo muitas coisas pra falar, mas nenhuma delas é uma coisa correta. Então daí eu vou ver a porra do vídeo pensando, nossa, quem que vai ser agora a pessoa que vai treinar? O jornalismo tá em crise, né? Aí é foda, entendeu? Estão todos aqui por cliques. Então essa é a minha reclamação. Isso de fato me incomodou essa semana. Entendi. Não acompanho futebol e vou ficar sem comentários. Mas você tem uma reclamação? Tenho. Eu fiquei doente 2 vezes esse mês. Eu não aguento mais. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Alguém controla as doenças do planeta Terra. Peguei você se dengue fudeu, né? e fiquei acamado com alguma bactéria aí em semanas seguidas. Tá tomando antibiótico. Esqueci de trazer. O bom é que o antibiótico é o único remédio que você não precisa tomar na hora, né? Ainda bem que ele é flexível. Vou tomar com algumas horinhas de atraso. Então, se a gente conseguir terminar até as 10 e eu voltar pra tomar 10h30... E agora são? Vai dar tempo. Então, acho que não vai dar pra eu tomar na hora. A bactéria vai ter que ser compreensível. Ela vai ser. Daí ela vai selecionar, vai fazer uma super bactéria e... Toda vez que eu tomo antibiótico... Vai tomando, Bruno, vai tomando. Toda vez que eu tomo antibiótico, eu lembro de você falando essa porra. Que algum dia você me contou, não, porque bactérias viram super bactérias e lero. Vai tomar no cu com sua não é assim que funciona, né? Mas acho que é bom fazer um terrorismo pra galera tomar o bagulho na hora certa. Entendi. Quer explicar pra gente aí o que acontece? Não, quero explicar qual que é o assunto de hoje do episódio. Eu sou o Diogo, artista independente aqui de Curitiba. A gente está localizado agora no Santa Cândida. Eu sou o Bruno, sou artista independente aqui da cena de Curitiba. Sou compositor e produtor musical. A gente vai falar sobre adolescência e música hoje no episódio. E aí, vamos falar sobre a fase da adolescência? Vamos falar sobre a série adolescência? Vamos falar sobre os dois, entendeu? E vamos permear esse rio de contradições, falando um pouco sobre vergonhas, preconceitos, mas o lance vai ser uma grande análise sobre como que acontece a formação do sujeito dentro da adolescência e qual que é a influência da música nisso. E então tá, né? Então, que músicas, Diogo, que ficaram contigo até hoje que você ouviu na adolescência? Vamos começar nesse pique? Nesse pique. Vou falar a primeira, que foi aqui quando você propôs... uma coisa pra gente, acho que explicar pra galera, que a gente nunca conversa sobre os assuntos antes de gravar. Quando a gente define que vai ter um tema, a gente não debate sobre esses assuntos. Quando você propôs que a gente... Quando você propôs que pensasse algo pra que a gente fizesse esse recorte dentro do episódio, e você disse qual música que ficou, a primeira música que veio na minha cabeça, instantaneamente, foi Never Too Late, do 3 Days Grace. A parte da letra da música, o cara ele tá falando... mesmo quando eu digo que tá tudo certo, você ainda quer acabar com a sua vida. Perdão por rir. Esse sofrimento adolescente. Então, mas daí esse que é o bagulho. Quando eu escutei isso no colégio, acho que é uma coisa natural que as pessoas façam ao longo da vida, mas mais na adolescência, é relacionar sofrimento ou qualquer tipo de emoção nesse sentido que esteja relacionado com uma relação romântica. E na época que eu escutava 3 Days Grace no colégio, pra mim quase todas as músicas eram sobre uma frustração com uma relação romântica. E eu gostava muito, escutava muito. E ouvindo depois, daí muitos anos depois, não tinha ouvido mais, eu vi o álbum One X de volta.
E quando eu vi essa música, eu prestei atenção nessa letra de um jeito diferente, porque aí eu não pensei, tipo, acabou minha vida por causa de uma relação ou qualquer coisa. Era sobre como eu tava me colocando num papel dentro das relações interpessoais como um todo, em que eu falava para as pessoas, tipo, pô, calma, que as coisas vão ficar bem, e tinha pessoas que estavam com problemas, que elas, tipo, porra, não, tá um caralho, e daí... Ou tinha questões de pensar em suicídio mesmo, ou outras coisas que eram de sofrimento grande, assim. E foi aí que eu saquei que, na real, quase nada desse álbum, ou talvez nada desse álbum, era sobre relação romântica. Eu fui pesquisar e daí eu vi que, na verdade, o vocalista da época, que era o vocalista na época, ele tinha tido problema fudido, assim, com droga, e a maior parte das letras que ele escreveu enquanto estava se reabilitando numa clínica. Então é mais sobre a relação dele com droga do que qualquer outra coisa. E daí eu ressignifiquei todo o álbum liricamente por conta disso. Isso que mudou. Essa frase especificamente fica com você por quê? Tipo, o que você sentia na época que você... E o que você sente com ela hoje? Que você acha que ficou? Acho que eu geralmente me coloco como alguém que tá disposto a ajudar as pessoas e eu falo, não, pô, vai ficar tudo bem. E aí quando eu escutei a letra, depois de entender mais sobre como eu funciono, que daí eu falei, caralho, o cara tava falando dessa parada aqui, e daí eu me conecto com a música desse outro jeito agora. Uau. E na época era só não, porra, eu sou... Tem uma música que é o animal que eu me tornei. E daí eu tava tipo, não, porra, eu tô com muita raiva. Eu sou muito um animal. E daí não tinha nada a ver. Tipo, quando ele tava falando sobre se tornar um animal, que é uma outra música, era esse processo de como ele... Quanto ele precisava ir atrás de droga, ou como ele mudava quando tava drogado. Que eu não imaginava. Uhum. E o arranjo eu acho muito legal. Na época eu achava legal e hoje, escutando ainda, falo, porra, aqui tinha coisa mesmo. Porque acontece, né? Da gente escutar coisas e depois a gente reouvir e falar, ixi, nada a ver. Qual que é a música que ficou pra você da adolescência e o que mudou daí? De quando você escutava na adolescência e como ressignificou ela? Pra pesquisar pro podcast, né? Uma das coisas que eu fui fazer foi ouvir as músicas que eu mais ouvia na adolescência, lá, tipo, entre 10 e 15 anos. Uhum. E aí a coisa que eu mais ouvia disparado era Charlie Brown Jr. E aí, pô, fui ouvir alguns álbuns que eram os mais importantes, então, e que misturavam músicas de várias épocas. Eu ouvi o acústico da MTV, eu ouvi o show deles que eles lançaram em 2012, assim. E uma das músicas uma frase que eu ouvi, e no mesmo dia eu já tinha conversado sobre o mesmo tema com a Ana, porque a gente tava discutindo ideias de criação, assim, foi Lugar ao Sol, que é uma música deles, e daí eu vou ler a frase, né? Uhum. Ainda vejo o mundo com os olhos de criança que só quer brincar e não tanta resposta, mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir. E o que a gente tava discutindo no dia é sobre como a gente sente uma nostalgia de uma época em que as fantasias que a gente cria, elas são reais por si só, elas são um universo que criam todas as regras dentro dela e você não se desprende do mundo, assim. Dentro do universo de uma criança ou do universo de um adolescente, as regras são sem falta nenhuma, elas não fogem do nosso controle. Então tudo que a gente acredita com muita força. Isso é bonito em alguma medida, porque você acredita no mundo em que você criou, mas também é problemático, porque é importante perceber que o mundo tá cheio de buraco e você tá cheio de buraco. Uhum. E no mesmo dia a gente tinha discutido sobre como isso afeta a gente hoje em dia, como para a criação é importante ter um espaço em que a fantasia seja completamente... em que não haja falta numa fantasia que a gente cria. Então, a gente constrói um universo para construir um álbum, para construir uma música, e ao mesmo tempo, quando a gente sai desse universo de criação, a gente está em confronto com o mundo em que várias coisas estão faltando e a gente tem que lidar com todas essas coisas, assim. Achei muito bonito de no mesmo dia em que eu ouvi a música, eu ter discutido que ainda é uma coisa que eu sinto. Ainda é uma coisa sobre a qual eu reflito, sendo que na época já tinha músicas com letras que falavam sobre isso, assim. Uhum.
Eu não sou um fã de Charlie Brown Jr. Aí é problema mental teu, né? Mas você também não é um fã de Three Days Grace, né? Então De tudo forma bem, alguma. porra. Vai pra próxima música. Qual que é a tua outra? Eu vou escolher a banda que talvez era a banda que eu mais ouvia na adolescência, que era Slipknot. E eu escolhi, dentro disso que a gente tá pensando aqui, eu escolhi Vermilion porque foi a música que me fez gostar. Eu tenho esse primo, o Davizinho, que eu te comentei, que ele que me apresentou Slipknot, e eu tinha medo. Medo real, assim. Eu falava, cara, eu não vou ouvir essa porra. E depois, acho que foi 2005? Acho que foi 2005. Eu fui numa banca de jornal perto da escola e daí eu vi uma revista que tinha pôster da banda e eu falei, nossa, interessante, né? E daí eu acho que eu vi na MTV o clipe de Vermilion, e essa é uma música que ela ainda ela tem um peso, mas ela não é tão pesada quanto outras. Então foi meio que minha música de entrada pra daí eu virar um... Porra, na adolescência eu sabia quantas vezes cada integrante tinha quebrado qual parte do corpo. Era Nossa. maluco, assim. E aí a frase... Eu fiz esse caminho pra eu ver qual banda ou o que eu ia escolher pra trazer. E daí, essa música especificamente, eu peguei a frase... eu não vou deixar que isso cresça dentro de mim. Eu sou um escravo e eu sou o meu mestre. Eu lembro que quando eu cantava música na adolescência, eu não atribuía muito um significado elaborado. Uhum. Mas hoje, eu percebo muito como tudo isso aqui está relacionado com o controle, né? De tipo, o quanto que eu controlo as minhas emoções, o quanto que eu... A segunda parte do eu sou um escravo e eu sou o meu mestre... Com relação às emoções, você é escravo das suas emoções, mas ao mesmo tempo eu queria controlar elas. Então, isso continuou comigo. Gosto muito ainda da música, gosto da banda. Não tanto quanto eu costumava ouvir antes, né? Eu escuto ainda, mas não tanto quanto antes. Mas ficou por conta desse... Como eu entendi mais as minhas questões com relação ao controle. Acho... Tá controladinho. Porra! Acho bonito como a gente tem essas... Assim, eu, por exemplo, eu citei uma música em que eu ainda penso sobre a mesma coisa, sobre uma ótica muito parecida com o que o Chorão escreveu e eu ouvi durante a adolescência. Essa música, ela expõe uma contradição, de alguma forma, né? Embora a questão do controle ainda esteja com você, né? Tipo, é uma coisa que você... que é um jeito com que você lida, é uma coisa com a qual você não concorda. Né? Você não gostaria... Você sabe que o lance é flexibilizar o controle. Exato. A gente sabe que a gente não é senhor. Tipo, eu achei... Essa frase é o oposto da frase você não é senhor na sua própria morada, né? Do Freud. Que é... Ali você é mestre e a gente sabe que a gente não é mestre. A gente tem que ficar aqui. E ela expõe essa contradição, né? Porque você sabe que você não concorda com ela, mas essa coisa está com você. E é muito... Acho que é da natureza humana, assim, tipo... A contradição é da natureza humana, mas esse lance de... Porra, acho que isso aqui é aquilo que a gente tava conversando antes sobre a composição de... Você tava falando da crônica, né? De como que o cara conta uma história toda... Ele não tá contando uma história, mas... Porra, a sacada dele de ter falado eu sou o escravo e eu sou o meu mestre. Logo em seguida do... Eu não vou deixar que isso cresça dentro de mim. Porra. Outra frase que quando eu tava ouvindo os álbuns do Charlie Brown me fez lembrar de uma coisa que eu ainda discuto, penso hoje, é que recentemente eu entrei em contato com uma teoria, com um pesquisador que pesquisa afeto, assim, de uma perspectiva afrocentrada. E uma coisa que ele traz em oposição a uma lógica ocidental de ver a vida, é uma lógica de que, na maior parte de quando a gente debate escolha e o que a gente deve ou não fazer, o que é certo ou errado fazer de escolha na vida, a gente tem essa lógica de que tem uma escolha certa e tem uma escolha errada de pra onde você vai na sua vida. Então, se você escolhe uma coisa, o resto... ou você escolheu a coisa errada e você deve corrigir o mais rápido possível, ou você escolheu a coisa certa e o resto você só não devia ter feito mesmo. Então, é uma lógica meio de destino, né? De predestinação, de pra onde a gente vai. Existe um caminho certo, a gente tem que saber escolher esse caminho certo.
O que ele coloca em oposição é a perspectiva de encruzilhadas na vida, em que existem uma série de caminhos, todos eles são possíveis, e em todos eles você vai escolher uma coisa e o resto você vai perder. E não que isso seja a escolha errada, mas você sempre vai perder. Em todas as escolhas você vai escolher, você vai ganhar coisas nesse caminho e vai perder em outros. E é isso que é a vida aí. E existe uma música do Charlie Brown que é cada escolha é uma renúncia à sua vida. É literalmente a mesma coisa. E tipo, já tava lá isso e... Caralho. Eu falando mó sério, pô. O cara morreu aqui, perdemos. Acabou o episódio. Obrigado, pessoal. Ah, não, porra. O cara citou o pesquisador, o caralho, pra depois falar do Chorão de novo. Eu comecei falando do Chorão, me surpreendi. Porra. Eu tive que me surpreender. Eu tô aqui pra surpreender. Tive que me surpreender. Não tem como, porra. Não tem como, não. Eu pensei... Você tava falando, eu tava assim... Ele já falou a música, já? Deve ser, ele não falou a música, né? Aí construí toda uma linha, pô. Falou. Porque o Chorão tal. Falei, não, porra, aí é muito defender muito o... Como é que é? Esqueci. Não é vagabundo alado. É outra coisa. Skatista alado, acho? Não lembro. Não. Ah, esqueci. Porra. Mas ele tem... Você que é fã, porra, você devia saber. Não lembro. Eu sei que tem essa porra, mas não lembro. Não, mas porra, tá perfeito. Isso aí. Não, achei pica. Fez uma defesa acadêmica do Charlie Brown Jr. Eu decidi trazer 2 músicas porque realmente foi o compositor participou que muito por muito tempo, assim. Essa é a banda que eu sabia. Algumas... Não sabia quantas vezes ele quebrou o osso. Flips que ele deu em Santos. Todos os flips que ele deu em Santos, eu vi o vídeo no YouTube. Kit Pay. Charlie Brown! Ai, Deus. Não, realmente, você me surpreendeu demais nessa. E eu não... Não veio chegando. Não viu chegando. Eu pensei, bom, ele vai mandar outra coisa. Sabe uma parada que... Eu tava pensando nisso enquanto tava... Desculpa, você ia mais longe? Não, eu ia só fazer a relação, né? Porque eu só citei a música. Claro. Mas é que agora pra bom entendedor, né? Vai. Exatamente. Acho que não acabou. Vamos Não vamos subestimar a nossa audiência. Vocês são todos muito inteligentes. Parabéns. Acho que eu vou puxar agora o que eu tinha pensado. Caralho, esse episódio tá pesadíssimo. Tô cansado. Eu tentei dar uns... Né? Sim. Mas realmente a gente escolheu um tema que é difícil. E é um tema que tem que ser difícil realmente, porque a pergunta que eu vou abrir agora para relacionar a adolescência enquanto fase da vida com a adolescência e a série é o que leva um jovem ao desespero. Porque ali o moleque toma a atitude que ele toma e a série toda não... Quando começou a série eu tava pensando, será que foi esse moleque ou será que foi o amigo dele? Uhum. Porque o amigo dele tem muito mais cara de psicopata. E eles são parecidos, né? Eu pensei, ele podia usar o tênis do moleque e foda-se. Mas eu tava com a cabeça de Law and Order, né? De vamos investigar quem que matou quem que fez o quê. E daí, na real, a série não tá se propondo a fazer... Não é uma série investigativa. Não. O policial fica o episódio todo procurando a faca e demora a perceber que não é a faca que ele tem que procurar. O lance todo ali é pra descobrir qual que é a razão do porquê que... É o moleque que fez. Por que ele fez? E daí por isso que eu pensei, vamos discutir sobre isso aqui. O que leva alguém a chegar ao desespero? Porque também é uma fase que é mais fácil ficar desesperado. Absolutamente. Você teve momentos que você pensou, ih, caralho, fodeu? Tive. Não... Enfim, acho que a adolescência, ela é, de fato, um momento que a gente perde as bordas, assim, né? A gente... sai da infância com muitas crenças que de tudo... Eu trouxe as palavras anteriores, que é assim... Tudo é suficiente, tudo... Nossos pais são super-heróis, o mundo é perfeito, o futuro vai ser, tipo, do caralho. Todas as brincadeiras existem e dá pra brincar de tudo. Por um momento em que você começa a perceber pô, tá tudo quebrado em todos os lugares. E aí, eu acho que isso aí é o caminho pro desespero, né? Se a gente não tem... E aí, teve vários momentos... Mas alguns específicos e são sempre... Acho que na minha adolescência os momentos mais desesperadores foram em desilusões amorosas. E aí era isso, de perder as perspectivas, de não ter com quem falar, assim. Porra, curioso você ter falado isso aí de não ter com quem falar, porque a segunda coisa que eu pensei enquanto um guia da nossa conversa era
se você lembra de ter algum adulto que você confiava pra você conversar e não se sentir julgado. Não sei se alguém teve esse privilégio, né? Existe isso? Não, tem gente que tem, né? Tipo, eu percebia isso com alguns amigos. Enfim, não sei também a experiência deles em relação aos adultos, né? Mas de longe, olhar para as pessoas e perceber essa pessoa conversa com um adulto é muito... já era marcante para mim, assim. Porque eu não E conversar enquanto um par, né? Exato. Não hierarquicamente, assim. E eu acho que é daí que acho que essa é a principal linha possível de conexão entre essa experiência de sofrimento, que é a adolescência, essencialmente uma experiência de sofrimento, e música. Porque como a gente não tem adultos para conversar com o par, a gente encontra essa saída em um diálogo com os artistas que a gente ouve, né? Então, Porra, perfeitamente. quando eu cito Charlie Brown Jr. 2 vezes, é porque é com ele que eu traçava o meu diálogo de o que eu tô sofrendo aqui, por que eu tô sofrendo tanto. Eu ia lá e ouvia uma letra que fazia algum sentido pra esse momento. Você teve momentos em que você se viu assim, meu Deus, perdi tudo? E alguma música te fez companhia, assim? Eu sim, tive esses momentos. E ao longo do tempo, não foi na adolescência, mas com o tempo que eu saquei que eu ouvi tanto músicas mais pesadas, ou metal, ou rock, ou enfim, tinha a ver com eu ver refletido no som as emoções que eu sentia. Era o bagulho de não... Nenhuma experiência ela é individual, né? Mas ali no sentido bom daí, porque eu não... porque, porra, se você acha que você está vivendo uma coisa, né? Tipo, porra, só eu tô vivendo. Daí depois você percebe que alguém tá vivendo a mesma coisa e fala, porra, não é tão... Caralho, isso é muito diferente. É uma coisa que você tá compartilhando. Só que quando são coisas que são ruins, é bom você saber que tem outras pessoas que pensam as mesmas coisas ou que sentem as mesmas coisas. E o Davizinho, que é esse meu primo aí, eu lembro dele falar uma frase sobre alguém criticar... Porque ele era metaleiro. Ele era um maluco. E daí... alguém criticar sobre ele ouvir metal e ele falou que o grito das bandas que eles escutavam eram as formas mais sinceras de expressão de raiva. E foi a primeira vez que eu pensei sobre isso, tipo, sobre como... E eu era criança. Como que o grito não era o grito pelo grito. Tinha talvez não uma parte consciente, mas era uma elaboração de um sentimento, né? E... foi isso que eu entendi depois, que ao longo do tempo eu saquei que eu ouvia muito mais música mais pesada porque era o jeito que eu via como um escape para eu lidar com as emoções que eu tava sentindo, porque minha adolescência para mim não foi um caralho assim, mas era meio treta. Então, me ajudava muito. Inclusive daí por isso que as duas que eu comentei no começo do episódio não são bandas assim... O Three Days Grace não é uma banda que explicitamente trata sobre temas que são pesados, mas como eu expliquei, era uma parada que era bem pesada. E o Slipknot tem um som bem agressivo, né? Então, era como eu equilibrava as minhas emoções, assim. Às vezes experiências com músicas que representavam mais sofrimento, assim, eram as músicas em inglês, porque na época eu não entendia muito pouco das letras, então a experiência era quase exclusivamente sonora, né? Não era lírica também. E aí, quando a gente começou a se ver, né? E eu comecei a ser apresentado a mais bandas de rock com essa pegada, assim. Eu lembro de ter essa experiência, de sentir outros sentimentos. Eu lembro, teve 2 momentos muito específicos, que foi quando eu conheci Rage Against the Machine, que foi quando eu entendi uma raiva diferente, assim, que era essa raiva sociopolítica, né, coletiva, que aquilo ali foi muito chocante de caralho, esse sentimento aqui eu nunca tinha ouvido em outra banda. Uhum. E foi num momento também que eu comecei, acho que, a pensar, né, sobre o motivo mais social da vida, assim. E um outro momento foi Silverchair,
Que foi um momento, daí é outra coisa, que é uma experiência muito melancólica na melancolia em relação à raiva, né? Não na melancolia em relação à passividade ou à introspecção, mas quando a tristeza tá muito mais próxima da raiva, Silverchair fez esse papel, assim, de ocupar esse espaço simbólico, assim. E esses moleques, eles fizeram o primeiro álbum, eles tinham 15 anos, então eles literalmente fizeram as coisas com 15 anos. Sim, adolescente sofrendo muito. É. Cara, uma parada que daí é uma conexão interessante dentro disso e com o que está sendo tratado na série já que a gente procurava em artistas essas respostas ou então esse acolhimento que a gente não via muito num espaço físico, onde que a gente foi procurar na música, majoritariamente. Mas nem todo mundo se relaciona com música da mesma forma, né? Ou com arte de forma geral. Acho que a série está questionando aonde que as pessoas estão indo, onde que os jovens, os garotos, estão indo falar. E com quem que eles estão falando, né? E a questão a mais... Acho que a questão fundamental da série é justamente não apontar, tipo, então o culpado do moleque ter matado a menina é isso, é aquilo, mas vai apresentando vários fatores que influenciaram a ele se tornar o sujeito que ele se tornou. Então, questiona a escola, questiona a família, questiona a internet. E fundamentalmente o que a gente está discutindo aqui é justamente qual que é o papel da música na formação do sujeito e na formação da masculinidade em si, né? Você acha que, por exemplo, você ter citado ali 2 músicas do Charlie Brown, o Chorão era uma referência de masculino? Eu pensei sobre isso porque quando a gente pensa, tipo, o Chorão é uma referência de masculino, outro homem que tava nessa posição como artista, assim, pra mim, era o Emicida, por exemplo. E, assim, qualquer homem que, dessa época especialmente, né, que é a pessoa como referência, eu acho que seria problemático. E eu na época não percebia, assim, eu acho que eu não me espelhava, não buscava me espelhar nessas pessoas, pelo menos não conscientemente, assim. Mas a experiência como homem era muito pautada pelas letras românticas, eu acho. Então, as letras românticas deles, as letras românticas do rap, tinham um papel importante, assim, mas como masculino, as personas artísticas não conscientemente eu fazia muito esse caminho, assim, talvez mais esteticamente, porque daí eu acho que, por exemplo, na época eu já havia problema em algumas músicas do Emicida, por exemplo, que eu achava que, ele vacilou aqui, acho que não devia ter escrito desse jeito, acho que isso aqui é esquisito. Então, essa referência, eu acho que um caminho que a gente faz na adolescência para os homens, por exemplo, é ou perceber que nossos pais não são suficientes ou manter eles na posição de super-heróis. Manter eles na posição de super-heróis, fudeu, você já tá quebrado. Se você não percebe que seus pais são insuficientes na adolescência, você vai ter um problema daí pra frente. Porque isso é parte do sofrimento, né? Tipo, perceber que os pais não são suficientes é um dos grandes motivos de sofrimento na adolescência, mas é um sofrimento essencial. E aí, para os homens, né, buscar esse outro papel de suficiência em outro lugar, eu acho que é um caminho comum que pode ser problemático, né? Eu acho que eu não fiz isso. Eu não lembro de ter olhado para uma pessoa e falado, esse homem aqui tem todas as características que eu gostaria de ter. Eu acho que do momento do abandono do pai, assim, eu já... O abandono simbólico, né? Pelo o abandono amor de simbólico. Deus. A gente tá falando aqui... Como é o nome do seu pai mesmo? Lindival, fica tranquilo. Aí, Lindival, estamos com você. As outras figuras masculinas eram de... Sempre, esse cara aqui é legal, fala coisas legais, mas tem um buraco aqui. Isso aqui eu não quero repetir.
O episódio que é o episódio da psicóloga lá, aquelas perguntas ali... Que episódio da psicóloga? Tá, da série. Da série. Então, o episódio... É o episódio 3 esse? Vou fazer uma introdução, né? O terceiro episódio da série é um episódio inteiro em que tá a psicóloga que tá avaliando ele pro juiz, né? Pra dar um aval, um relatório técnico psicológico pro juiz tomar a decisão dele. É um episódio inteiro dela fazendo perguntas, deles conversando, dela tentando tirar dele informações da motivação, né? Da onde que surge essa ação, assim. E embora sejam perguntas específicas pro caso, as perguntas ali são perguntas difíceis para qualquer adolescente. Pra qualquer pessoa, Pra qualquer pessoa. Pra qualquer pessoa é difícil, mas especificamente para adolescente são perguntas muito dramáticas, assim. Em qualquer experiência subjetiva. Especialmente se principalmente as românticas, relacionadas a meninas ali, especialmente se você tem uma adolescência frustrada sexualmente, né? Em que medida que, hoje em dia, o acesso que a gente tem na internet para vários tipos de conteúdo, e daí justamente é um dos pontos que fala na série, né? A série até comenta sobre... fala o nome de um youtuber específico agora que eu não lembro. E em que medida que ter esse acesso a vários tipos de conteúdo é o catalisador de criar, de disseminar esse discurso entre adolescentes. Tipo, a internet é responsável por formar os incels na adolescência? Porque o discurso machista ele estava presente na sociedade quando a gente era adolescente, só não tinha alguém pra gente ver falando todos os merda que estão sendo ditos. Pelo menos não bota 5 horas de vídeo lá e vai clicando e vai indo embora. A gente era exposto a, assim, coisas que eram bem absurdas, mas pontualmente, presencialmente. E a série não coloca a internet como a única responsável, né? Ela vai colocando várias coisas. Mas eu acho que uma coisa muito interessante... Pra mim, esse aí é o melhor episódio, esse terceiro episódio. Que ela questiona coisas pra ele sobre o comportamento dele, de coisas do dia a dia, e sobre o comportamento do pai dele. Que tá muito relacionado com aquilo que eu comentei sobre... eu vi o documentário lá e daí eu pensei sobre isso. Em que medida que a gente não ter sido apresentado para esses absurdos na internet preveniu, e é isso que é o catalisador agora, você acha? Não? Sim, mas porra, que pergunta difícil, né? Tipo, resolve aqui o... Não. O que eu tô perguntando sim. Você acha que é a internet que faz o bagulho mais do que os outros? Porque a série não tá falando... A responsável é o youtuber X. Sim. Tá falando que tem várias coisas. Mas ao mesmo tempo eu penso que todas essas outras coisas estavam presentes pra gente. Aí já. Uhum. Tipo o episódio do pai dele, por exemplo. Isso é uma característica, é um tipo de paternidade que existe. E que é fácil achar. Exato. E as experiências de colégio, do ensino médio, também sempre foi uma experiência difícil. O que surge de novo é a experiência online, né? E eu acho que é um duplo entre as pessoas poderem falar o que elas estão falando, mas também que a experiência subjetiva, ela de sofrimento, ela se intensificou pela lógica não só desse discurso estar disponível, mas a experiência de vida social, né? Essa duplicidade de vida real e vida online, a experiência das redes sociais, da lógica algorítmica, isso intensificou uma série de afetos na adolescência. Eu vi uma pesquisa de Michigan, que era uma amostra de adolescentes, o quanto elas se identificavam com algumas frases. Eu não consigo fazer nada direito, eu não aproveito a vida e minha vida não é útil. E quanto esses adolescentes se concordavam com essas frases. Uhum. E foi da amostra, 50% dos adolescentes se identificavam. Isso é o dobro do que foi feito, do que foi encontrado em 2015. Então, de 2015 para cá, isso dobrou na experiência subjetiva. Então, geral, adolescentes, homens e mulheres. Adolescentes, homens e mulheres. Então não é só
o fato desse discurso estar disponível, mas a experiência subjetiva está mudando também. E aí muito, eu acredito, pela lógica... É um esvaziamento da experiência de viver, de fato. Exato. E aí existe também, tipo... Eu gostaria, né, de seguir duas propostas que são... Que em alguns debates de psicologia sobre a adolescência foram feitos, que eu vi, que é assim... A gente pode trazer uma visão muito dramática a partir daí, mas não vamos só observar a experiência adolescente a partir dessa ótica. Porque existem coisas interessantes que a internet, por exemplo, trazem junto. E aí, junto com esse tipo de pesquisa, quando a gente olha uma pesquisa... E, claro, é uma outra ótica de pesquisa. Então, eu vou trazer a pesquisa do Spotify sobre a experiência adolescente nas músicas. Uhum. Para o Spotify, e aí, claro, com várias ressalvas, porque é uma pesquisa de mercado para publicidade, né? Uhum. Mas, para os números do Spotify, os adolescentes estão tendo experiências mais coletivas do que as outras pessoas. As experiências de uso coletivo do Spotify. Então, existem playlists colaborativas, existem consumo de conteúdo simultâneo. Tudo isso é mais utilizado por adolescentes. O que é surpreendente, porque o que a gente espera é que a experiência seja cada vez mais individual. E o que eu acho é que, nesse aspecto e todos os outros que a gente está discutindo, porque a gente está falando de ser humano, a experiência humana é contraditória. Então, a experiência pode ser coletiva e pode ser mais solitária do que ao mesmo tempo. Eu achei muito curioso você ter comentado isso, porque justamente uma das coisas que eu acho que mudou e talvez não era desse jeito quando a gente era adolescente, era justamente a sensação de solidão, né? Apesar da conectividade estar presente o tempo inteiro, não tem... isso não tem uma correlação direta com você não se sentir sozinho. Uhum. Inclusive, tem vários momentos que parece que estar conectado o tempo inteiro traz a sensação maior de solidão simbólica. E eu acho que é essa sensação de solidão ou essa sensação de esvaziamento da experiência de viver que é justamente o problema fundamental dentro desse contexto que a gente estava conversando. Porque, como você falou, é muito fácil você se sentir frustrado na adolescência por várias questões, e nas questões românticas meio que vai acontecer. Tipo, e é o padrão que aconteça. Só que aí, se você se sente sozinho e daí tem todas essas experiências de frustração, só que tem alguém que chega e fala: olha, na real não é culpa tua, não. A culpa é da guria ali, porque ela faz tal e tal e tal e tal, tal coisa. Então, pra alguém que tá se entendendo enquanto sujeito, é muito sedutor ouvir esse tipo de discurso. E daí tá feito... Daí o problema é a fome e a vontade de comer, né? Tipo, daí fudeu. E isso geralmente também está conectado com uma ideia de prosperidade, né? Esses caras que se vendem como... não, porque eu sou rico, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É sempre com relação a um ganho material também, tá sempre bem claro, assim. E daí a gente vai cair no que a gente já fala todos os episódios, né? Sim. A adolescência é um período em que a gente sente a coisa... Todas as coisas que a gente está sentindo pela primeira vez. Então, a gente já teve uma experiência subjetiva na infância, mas aqui é novo, né? Tudo a gente sente de um jeito muito novo e muito intenso por ser a primeira vez também. Uhum. E isso é muito bom para a lucratividade das plataformas, né? Então, um adolescente vendo um discurso red pill na internet fica muito mais tempo preso, porque o afeto que ele está sentindo é muito intenso. E quando a gente adultece, a gente já sofreu outras coisas, então a gente vai mudando o jeito de sofrer. E esse discurso está disponível, assim, tão intensamente catalisado pelo desejo da plataforma de te manter ali. Ele é uma alternativa ao que a gente trouxe como a nossa experiência adolescente, que é a gente, a partir da frustração com a vida, né, a gente foi buscar companhia nas letras das músicas, por exemplo. Uhum. Como a gente sabe na nossa experiência de criação, a gente não escreve qualquer coisa, né? A gente pensa para escrever música. Então a gente estava tendo contato com uma literatura
e com um discurso, com um conteúdo a partir de uma coisa que a gente se identificou ali, mas a partir de alguém escreveu um negócio e que se colocou ali. Hoje a alternativa que existe disponível são esses canais, então esse caminho talvez aconteça, né, de estou me frustrando com, por exemplo, os meus familiares, estou vendo que eles não são o suficiente, então meu pai não é bilionário que nem o cara da internet. Uhum. Então eu vou buscar esse bilionário aqui porque eu quero ser bilionário. É um deslocamento que não tá restrito a relações românticas, né? Exato. E esses Red Pills, eles são pessoas sem falta, né? Eles se colocam nessa posição de que eu sou completamente suficiente, diferente do meu pai, por exemplo. E aí, acho que... E na música, hoje em dia, mesmo assim, as músicas continuam sendo escritas por pessoas que se entendem, né? De diversas formas ali, com várias experiências subjetivas. Acho que esse deslocamento de... não tô buscando referência na música, tô buscando referência nesse tipo de discurso, faz caminho, assim. Cara... Eu vou fazer uma participação da Ana. Na série ali e no debate que a gente está fazendo, a gente está falando sobre como que acontece a formação do sujeito, mas falando sobre quais são os fatores que influenciam na formação da masculinidade na adolescência. E daí a gente estava comentando sobre como que eles acabam indo para fóruns, enfim, vai para a internet e falam com a galera com esse discurso Red Pill e mais um monte de coisa incel. E uma coisa que daí eu pensei enquanto tava vendo a série, os moleques estão indo fazer isso em fórum, em qualquer coisa. Onde você vê que onde as gurias vão? Tipo, se os moleques estão indo pra esse lugar, pra onde que as meninas estão indo? Eu perguntei isso pra minha irmã. O que eu lembro do que a gente conversou era que tem esse lugar agressivo não tá na internet. Tipo, isso tem uma competição feminina que tá estabelecida já, que daí já é uma parada que não ajuda a juntar. Então meio que vira mais uma experiência individual. Tipo, vou me olhar no espelho aqui e daí tem uma caralhada de coisa que a sociedade está impondo sobre padrão de beleza e daí ela meio que é mais fácil da guria se massacrar sozinha sobre todas essas questões que são impostas enquanto pressão social e daí não vai num lugar que vai, sei lá, tipo, não tem um fórum que as gurias vão aprender a odiar os caras, entendeu? Eu acho que um lugar onde é difícil encontrar um lugar de fuga, né? Eu acho que eu encontrei muito esse lugar a partir do momento que eu entendi de onde que estavam vindo essa própria agressão comigo mesma. Que é de um lugar social, político e tal. Então eu comecei a me conscientizar politicamente muito cedo, comparado com as pessoas da minha idade. Dos meus amigos da idade. Então, com 10, 11 anos, eu já tava falando sobre feminismo. Com 10, 11 anos, eu já tava super pró-gays, assim. E foi esse lugar que eu encontrei de fuga, digamos assim. Para além. Tem outros lugares também, enfim. Mas esse foi o lugar onde eu comecei a entender, sabe? E que é muito disso, assim, de autoagressão e de comparação. Acho que para além de competir, se torna uma competitividade a partir da comparação. E não da própria comparação consigo, mas com o que os outros vão fazendo também, né? E existe muita piadinha, que eu lembro de muita coisa, assim, quando eu era menor, ensino fundamental principalmente, por parte dos homens, de ficar comparando as mulheres também, né? Aquela lista de qual que é mais bonita e qual que é menos bonita, e você vai se colocando nessa comparação, e daí você vai virando uma competitividade. Acho que eu encontrei... Eu vou lembrar de outros lugares de fuga depois, mas um lugar que eu vi muito sobre isso é realmente politicamente, conscientizar politicamente na internet. E também, conectando com a pergunta que vocês fizeram mais cedo, sobre uma música que vocês escutavam muito quando era adolescente. Eu comecei a ficar muito fã de Fifth Harmony, que é um grupo de mulheres, né? Que tinha muito fã gay. Que loucura. Mulheres gays. Curioso falar sobre isso. Tinha essa comunidade. E eu lembro que eu não gostava tanto delas, assim. Eu gostava muito mais do coletivo, de fazer parte de algo 100%, assim. De fazer parte. Foi bem no processo que eu tava me descobrindo e tal. Foi um processo de fuga, de identificação, um coletivo com música que eu fui entendendo ali. E a partir do grupo tinha outras coisas também, né? Tinha grupo na internet, tinha grupo no WhatsApp, tinha, enfim, várias coisas assim para além da música. Eu acho que isso é mais comum
para ídolos de mulheres, que são os fandoms, né? Que são esses Sim. artistas que cultivam essa lógica de comunidade de idolatria. Talvez seja essa a experiência de fuga, né? Então, onde eu vou me refugiar simbolicamente? Numa relação de idolatria com uma outra artista mulher, em geral mulheres, né? Às vezes homens, né? Tipo One Direction. Era uma fuga dessa lógica de masculinidade. Então, como que eu fujo da masculinidade com a qual eu convivo? Que são esses homens que a experiência é ruim de viver junto com eles. Eu vou viver com esses homens que são perfeitos, sem falta e afeminados. Eu diria que essa é literalmente isso. Essa é a única fuga que existe para as mulheres, coletivos, coletividade, fandom e coisas assim. E se não existe a fuga, existe a adequação. Que daí é um processo muito mais doloroso para a maioria das mulheres, que é como vou me adequar a isso. Né? E daí aceita a lógica. E aceita a lógica e começa a passar pelo processo. Vou me tornar. E chegamos aos 20, 25 anos conseguindo. Tenho vários exemplos na minha cabeça, assim. De pessoas que eu vivi o ensino fundamental e que foram ou para um lado de entender, de se conscientizar politicamente, de entender que não é isso que eu quero, e pessoas que foram tentando se adequar, assim. Então, é isso. Acho que a gente tá mais passível, né? A se adequar ao processo. A gente não falou sobre essa experiência. Barbarizou, Hannah. A gente não... Avisa. Meu Deus. A gente não chegou a elaborar sobre isso, mas essa experiência de fandoms, de idolatria de artista, é uma experiência adolescente muito importante, assim, né? Simbolicamente. A Lady Gaga está aqui no Brasil, né? Eu vi uma notícia de manhã, recorde mundial de tamanho de show de uma mulher. 2,5 milhões de pessoas na praia. Mas essa prática é muito forte. É uma experiência subjetiva adolescente muito presente. Eu acho que nisso a cultura da música como companheiro subjetivo ainda é muito forte, né? Então a gente sempre faz piadinha da Taylor Swift, mas ainda existe... A gente não, você. Você também. Então venha, você tá gravado? Aproveita. Tá gravado? Eu não falei nada. Eu vou fazer com IA. Porque, seguindo a mesma lógica do que a gente tá seguindo, né? Do que eu tô seguindo na discussão, quando a gente sai da adolescência e percebe um monte de gente insuficiente, um monte de gente que falha com a gente, em que a gente não vê mais representatividade completa do que a gente gostaria de ser, ou que a gente gostaria de ouvir, a gente vai para um grupo em que existe uma pessoa completa, que são os artistas que cultuam esse tipo de realização. É uma das saídas que acontecem, eu acho que... A gente leu um artigo na faculdade para apresentar um seminário que falava sobre o espelho de Lacan. Caramba! Quer falar? Elaborem. Falava sobre o espelho de Lacan. Você quer falar? Você prestou atenção lá? É que a gente ela que puxou o microfone e quer jogar a gente pra fez mim. juntas. Você sabe do que eu tô falando? Então é isso. Não, é porque a gente apresentou juntas. Foda. Cada um fala uma parte, então. Vocês dividiram na metade? Quer falar? Não. E falava sobre o início, o processo, o início do desejo sexual e como que isso se traduz. Louco. Deixa elas falar, mano. O início do desejo. Nada. E como que isso se traduz no cinema, né? E falava sobre como no espelho de Lacan, o momento espelho, né? Aquele momento onde a criança, enquanto você é bebê, você se olha no espelho e se identifica na imagem, assim. Você vê que aquela imagem que você tá vendo é você. Então você se identifica como você ali. E como a partir daquilo... você vê, a imagem que você está vendo é perfeita, idealizada, maravilhosa, só que você dentro de si não é um bebezinho frágil, indefeso e quebrado. Então tem essa diferença faz com que crie um desejo de você se tornar aquela imagem que você vê.
E isso se traduz em cinema com personagens heróicos, com personagens que faz com que você queira se identificar e buscar aquilo. Isso para Fandom faz muito sentido. Que foi o que você acabou de falar. Taylor Swift, você quer ser a Taylor Swift, você quer ser, né, aquela menina idealizada, mulher idealizada. Por isso talvez que cria um fandom tão forte também, né? Além disso tudo, de comunidade e tal. Conectando aí com o coletivo gay, novamente. Mas eu acho que é por isso que existem... Coletivo gay. É porque eu falo muito disso. Para de falar disso. Mas eu acho que é por isso que existe tanta representatividade, tanto filme sendo feito, por tanta vontade, tanta fome. Se tem uma gayzinha num filme, numa novela, todo mundo assiste. Né? E eu acho que é isso. Se tem uma gayzinha no filme, todo mundo assiste. Caralho, que E fica famoso, e a galera utiliza isso como estratégia. Nesse espelho de Lacan aí, nesse desejo de ver. Conectei com o O coletivo. Arcane foi isso. Caralho, pica. O Arcane, tipo, o Arcane... O Arcane... O que é Arcane? Não, você realmente não sabe porra nenhuma do que tá acontecendo. Você conhece a série de LOL. O quê? Não. Me desculpe, pessoal. A gente tá com uma pessoa aqui Pera. tá Você tá totalmente se desculpando. desatualizada, que o cara não sabe nada do que tá acontecendo no mundo. Sim. Mas o que eu ia comentar é que tem toda uma galera que é muito fã do jogo, mas ter o casal das lésbicas no negócio foi um grande lance, né? Não lembro longe aqui da minha cabeça. É a Via Caitlyn. Isso mesmo. Aí, ó. Viu? Vai tomando. É isso aí, porra. Não. A Via Caitlyn, porra. Se você... Eu tô completamente por fora. Não fazia ideia não faço ideia do que vocês estão falando. Nossa. A animação... Não sei... Eu não sou... Elas vão falar melhor, mas pelo que eu ouvi falar, é a animação mais embaçada de sempre. Assim, do lado boa. Eu não entendi até agora do que não, vocês estão tecnicamente falando, é uma parada absurda. Eu tô indignada que você não me conhece. Não tô... Pera, é uma animação de LOL e vocês estão elogiando? Tipo, a gente... Incrivelmente. Porque é uma animação muito boa. Não, tá bom, eu acredito. O pessoal só não sabia Você acabou tomando, né? Acabou tomando aí. Não, obrigado pela indicação. É só isso que eu tenho a dizer. É muito bonito. Você viu? Eu vi. A série toda? Aham. É muito boa. Caralho. A Gabi, minha irmã me falou pra assistir. Aí, tipo, eu vi, Tá bom. Obrigado pela indicação. Gostaria de não ser julgado na próxima vez que eu disser que não conheço alguma coisa. É só você não ser burro, né? Daí tá tudo certo. Vamos pras indicações pra sair desse clima terrível? Vamos pra indicação pra acabar o episódio, então. Vou indicar aqui o Rico da Laçã, o álbum Escuro Brilhante. O Rico da Laçã é um rapper que surge há 12 anos atrás, então 2013, 2012, por ali. E ele surge como o rapper gay em 2012. Então isso foi muito, muito chocante, assim, pra todo mundo. A primeira vez que eu vi um clipe dele, e eu lembro, assim, visualmente, ele é um homem negro, forte, de barba e com um cabelão, assim, e que na época ele, nesse clipe especificamente, performa, tipo, feminilidade no jeito de dançar, no jeito de se comportar. E fazendo um rap, tipo, brabo, assim. Então, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, que do caralho. E é 2012, então eu era adolescente, né? Foi uma experiência subjetiva muito incrível, porque em 2012 o rap era masculino pra caralho, né? Performando masculinidade, machismo e tal. Quando eu vi isso, eu fiquei... Existem outras formas de performar masculinidade ou de viver masculinidade que foi muito marcante nessa experiência adolescente com o masculino. E esse álbum Escuro Brilhante já é um álbum recente do ano passado, em que ele tá falando da experiência dele, romântica principalmente, mas nas relações, assim. E eu sempre acho que ele... sempre gostei muito do jeito que ele escreve. Muito parecido com o que a gente tem conversado sobre escrever sobre crônicas, escrever sobre o cotidiano de um jeito muito bonito, muito sensível, que é também especial, assim, pro jeito que ele coloca a vulnerabilidade na caneta, assim, muito bonito. Então, álbum Escuro Brilhante, recomendo muito. O maluco foi de álbum, porra. Não, adolescência, masculinidade, gay, negro, tudo junto. Então, se fudeu aí.
Quero ver ter um 10-10 aí. Eu vou apelar. Eu... Bad Bunny. Não, pô, eu sou... Esqueci a palavra. Eu conheço várias coisas. Como é que fala isso? Eu tenho repertório. Mas eu vou indicar uma música. Pode vir. E daí vai ser... Já perdeu pontos, né? Você acha que quem tá ouvindo aqui essa porra Ouviu. vai ouvir um álbum ou vai ouvir uma música? Claro que vai. Todo meu discursinho aqui convenceu todo mundo a ouvir o álbum inteiro. Cala a boca. Eu parei de prestar atenção depois da segunda palavra. Se não fizer um corte, ninguém vai chegar ou tá no Instagram em 30 segundos ou menos, ou então já era. Eu vou indicar aqui o Felipe Cato, que foi o... Eu conheci numa aula de literatura. O professor Marcelo Miller, ele dava aula de literatura, mas eu sentia que ele tava dando aula pra minha vida, assim. Tipo, tem várias coisas que eu guardei da aula do cara que eu simplesmente nunca esqueci. Quando? No terceirão. Eu ia pra escola de manhã e daí ia no contraturno pro cursinho, e daí no cursinho ele dava aula de literatura lá. E daí ele mostrou essa música que chama Redoma. Hoje, eu acho que o Felipe Cato, ele se chama só de Cato, se eu não me engano. Mas eu tinha anotado essa música pra falar sobre referências da adolescência, porque isso que não aconteceu uma mudança, mas foi uma coisa que me marcou muito e desde então só tipo, se manteve como um valor, assim. Tem um trecho da música que ele fala: se eu fosse quem você espera, juro faria-te um ser muito maior do que tu sonhas, muito maior do que se possa crer. E daí eu guardei pra mim isso como a definição do que é você amar alguém. De você acreditar na pessoa mais do que ela possa sonhar que ela vai se tornar, e mais livre do que ela possa acreditar também. Porra, isso poeticamente é muito bonito, mas pensar em se relacionar com alguém e ter esse tipo de sentimento, tipo, ter esse amor que ele não limita, que ele não controla, que ele expande, e expande a pessoa, tipo, você enquanto sujeito acredita e suporta e estimula com que a pessoa se desenvolva. Porra, eu acho isso bonito demais. E acho de fato essa música muito bonita, toda o jeito que ele canta, o arranjo da música. Então a minha indicação é Redoma, do Felipe Cato. Talvez só Cato agora. Eu vi ele ao vivo num show que ele fez em dupla com a Kluber aqui em Curitiba, na Capela Santa Maria. Foi belíssimo, no show de lançamento do álbum dela. Que Bem doideira, bom. não sabia disso. Elas tocam juntas com frequência, assim. E... Se você ouviu até aqui, muito obrigado por ter escutado esse episódio. Ele não foi tão engraçado, mas a gente estava tratando de um tema assim um pouco mais sério. Então não cabia tantas piadinhas, né? Sem gracinha, aqui a gente faz papo sério também. A gente fez aí a análises de coisas bastante vulneráveis e assuntos bem delicados. Então obrigado por você ter escutado. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, e segue também no Spotify, Lugar Nenhum Podcast. @soLamentoBruno no Instagram e no Instagram? Eu sou o Diogo Esperro, se você for procurar em alguma rede social. @TitaComunica. Trabalhos em audiovisual, hein? E é isso aí, muito obrigado, né?